normalmente tem adotado quando nós nos casamos ou quando constituímos a nossa união estável. Que, como diz também o professor Simão, de forma muito inteligente, o sobrenome não é mais meu, né? No momento em que ele adotou, faz parte do nome dele. O sobrenome é dele. Então, eu não vou poder querer discutir guarda de filhos, eu não posso querer discutir partilha de bens, eu não posso querer discutir uma série de temas. O que eu vou apenas e tão somente manifestar é a vontade de divórcio. Sabemos que essa foi uma ideia, num primeiro momento, que veio do desembargador Jones, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas que não foi possível continuar com essa sugestão que veio da lavra dele. Mas hoje, com a revisão do Código Civil, nós teremos isso. E eu tenho absoluta certeza que isso funcionará de uma maneira muito, muito, muito boa. Ah, mas aí o que acontece se eu quiser discutir guarda? Tudo bem, vai lá para o judicial. Quer discutir guarda? Vai para o judicial. Quer discutir regime de convivência? Vai para o judicial. Quer discutir bens? Vai para o judicial, não tem nenhum problema. Aí pode, tá? Outra novidade bastante interessante, que todo mundo pedia isso. Nós vamos poder fazer o divórcio, a dissolução da união estável, partilha de bens, guarda, o que for. Havendo interesse de filhos com menos de 18 anos, vocês perceberão que toda a revisão do Código, nós não estamos encontrando a palavra menor. Pessoa com menos de 18 anos. Então, há interesse de incapaz ou de pessoa de menos de 18 anos, não tem problema. Da mesma forma que acontece com o pagamento de imposto, em que o tabelião verifica se há imposto, emite a guia e manda para a Fazenda, ele vai mandar para o Ministério Público. Pronto. Ministério Público verá aquela minuta, tem 5 dias para se manifestar, diz, aprovado, pronto, o tabelião lavra. Acabou. Olha que coisa maravilhosa dentro de um registro civil. Isso vai ajudar muito as pessoas, porque já é experiência. Não obstante, o professor Flávio falará em seguida sobre o provimento, mas São Paulo, por exemplo, nós já podemos fazer isso. Ajustar a guarda, regime de convivência e alimentos de filhos com menos de 18 anos ou incapazes e fazer o divórcio e a partilha no tabelião. E isso tem sido uma realidade. As pessoas têm preferido. Primeiro, por conta das custas em São Paulo. As custas, a depender do patrimônio, elas são extremamente mais baixas se a partilha for feita extrajudicialmente do que judicialmente. Então, essa é uma realidade. E há uma outra realidade, bastante importante. O cônjuge, o convivente, pode permanecer no imóvel antes lar conjugal se com ele residirem filhos com menos de 18 anos ou incapazes, ou, para quem está preocupado, né, porque tem lá toda uma grita, a imprensa, tem gente falando um monte, e tem gente falando coisa muito errada, tenham certeza disso, tá? E o cônjuge não é mais herdeiro, o companheiro... Eles continuam com direito de herança. Leiam antes, sabe? É isso que a gente pede, lê antes de falar qualquer coisa. Mas vejam o cuidado. O cônjuge convivente ele pode permanecer no imóvel antes lar conjugal se ele houver se dedicado aos cuidados da família e não haja desempenhado atividade remunerada. Está todo mundo se arrepiando. Meu Deus do céu, eu vou travar a propriedade. Olha que absurdo. Então, quem ficar com a guarda... Primeiro que guarda é compartilhada. Mas então quem residir com os filhos? Hoje em dia nós sabemos que os ajustes de convivência são os mais flexíveis que nós temos encontrado. Essa criançada e adolescência, eu não sei nem como é que eles estão dando conta. Porque assim, uma semana com outro, 15 dias com um, 15 dias, um mês com outro. Ou então fica segunda, terça e quarta, quinta e sexta com outro. Deve ser uma agenda muito difícil de conseguir compreender. Bom, e quem vai ficar no lar conjugal? É claro que se houver alguma discussão, os magistrados vão resolver. É claro que qualquer magistrado vai ter o juízo de, olha, essa pessoa vai ficar numa casa que era o lar conjugal, que vale R$1 bilhão. Olha, tudo bem, vamos fazer o seguinte, tá bom, eu deixo vender, eu não vou congelar, mas faz o seguinte, uma parte desse valor, que eu não vou tirar da ameação desse que está com os filhos, vai comprar uma casa. Gente, o Poder Judiciário brasileiro é muito bom.
e sabe resolver as coisas. Então, só falar mal é muito bom, mas isso foi uma grande previsão para quê? Para essa jurisprudência que não está deixando fixar aluguel quando os filhos moram com aquela pessoa naquele imóvel que é pedido de aluguel. Então, só refletiu a jurisprudência. Não é, professor? Intervivos, direito real de habitação intervivos. Então, vejam que houve uma preocupação muito grande em essa dissolução se dar, primeiro, de uma forma célere. Segundo, de uma forma muito melhor para o jurisdicionado, porque eu não tenho dúvida que para o jurisdicionado, aqui falando de gente, de humano, é melhor ir no tabelião do que ir ao fórum. Eu tenho absoluta certeza. Não é porque o fórum é feio, não, tem fórum bonito para dedéu, mas é melhor. Melhor ainda podendo fazer pelo e-notariado. Está lá no escritório dele, está lá na casa dela, ela senta um pouquinho, alguém conversa com ela, ela diz sim, pronto, acabou. É uma realidade. É a prova do passar do tempo e que a sociedade mudou. Tá? Os slides eu vou deixar à disposição, nem os passei, mas são os artigos todos, eu fiz questão de trazer em vermelho tudo aquilo que foi alterado pelo código, mas eu vou deixar à disposição aqui na ESA e estou à disposição de qualquer um de vocês em caso de dúvida, de sugestão, o que quer que seja. Tá bom? E obrigada a todos. Cláudia, muito obrigada. Bom, agora vamos para a apresentação do professor Flávio, que eu... Alô? Estão me escutando? Ah, tá. Professora Cláudia, muito obrigada. Vou agora passar para a apresentação do professor Flávio, embora eu acho que é dispensável, seja dispensável. Mas, de toda forma, o professor Flávio, sem sombra de dúvidas, hoje é o maior nome do direito civil brasileiro. É um grande parecerista, acadêmico, enfim, acho que só isso já é muita coisa. Mas é diretor da Escola Superior de Advocacia, onde é que nós estamos, pós-doutor, doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil, professor titular permanente, coordenador do programa de pós-graduação da EPD, coordenador e professor de vários cursos da Escola Paulista de Direito, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, IBDConte, agora não mais, mas na gestão anterior, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, autor, eu acredito, da melhor e mais vendida coletânea de Direito Civil do Brasil. Eu estudo por ela há muito tempo, desde que eu fazia a graduação, e até hoje, sempre que ele atualiza, ele manda para a gente e ela fica lá e a gente usa muito para consultar, inclusive na advocacia, né? Não só nas questões acadêmicas. E o professor Flávio, além de tudo, é um grande amigo e uma pessoa por quem eu tenho realmente uma admiração muito grande. Então, vou passar a palavra aqui para ele. Obrigado, Karine. Bom, boa tarde a todos os que estão aqui. Fico muito feliz de ver essa escola lotada, terminando aqui a minha gestão. A diretoria da OAB São Paulo, nessa gestão, Patrícia Vanzolini, Léo Sica, investiu muito aqui nessa escola. É a melhor escola hoje de advocacia do país. Os outros diretores de outros estados vêm aqui, já iam visitar lá do Largo da Pólvora, mas quando vêm aqui, ficam maravilhados com a estrutura. A faculdade onde eu leciono a IPD já ficou para trás. Eu falei para a reitora vir visitar, porque essa estrutura é espetacular agora com esse estúdio, que é um estúdio modular, na verdade, se divide em dois, pode fazer aula, tem todas as câmeras, estão aqui no nosso entorno. Temos outro estúdio também, um investimento muito grande em educação nessa diretoria, que eu tive a honra de ser o diretor da ESA, da Patrícia e do Léo. Meu mandato está terminando no conselho. Eu não falo as coisas dependendo de eleição, então acabou o mandato, até porque vai ser outro, né? Não sei para onde eu vou, se vão me querer em alguma coisa, mas é verdade. Eu tenho que ressaltar que hoje é um grande dia, eu acho que esse é eu acho que é o evento mais cheio aqui da história dessa ESA, e só pode ser Família e Sucessões e Direito Civil. É claro, né?
Não tem, e não existe mais aquele debate se civil é melhor que penal é melhor que civil, porque penal não existe na prática, né? Primeiro que não funciona, né? Funciona só para uma parcela da sociedade, né? Bem que direito civil em alguns pontos também, mas tudo bem, deixamos para lá. E segundo que todos os estudos feitos primeiro pelo Conselho Federal da OAB e agora pela nossa gestão, os estudos mostraram que o mercado da advocacia em direito privado, não sei se os senhores viram, na pesquisa do Conselho Federal da OAB foi 53% e na nossa foi 57%. Né? Então, pesquisa com entrevista. Eu até postei, vocês sabem que na rede social hoje é muito complicado. Eu discordo. Eu falei, então discorda, meu filho. Né? Qual é a sua opinião? Porque eu não vejo isso na tua bolha, então vá para o inferno também. Né? E eu vou dizer, ultimamente, o que eu tenho de excluído de gente da minha rede social, por dia uns 10, 15, já tem muita gente, sabe? Ao passo que vem com lacração. Encadernação, porque eu ia ler os artigos, mas a Cláudia esgotou, acabou minha palestra. Né? Os artigos, mas a impressão é essa. Essa parte, primeiro tem que dizer que na revisão geral, né, na relatoria geral, eu pulei fora de direito de família. Pulei fora. A professora Rosa já quis escolher. Eu quero direito de família. Eu falei, graças a Deus, graças a Deus. Eu fiquei com a grana na relatoria principal. Fiquei com o contrato, que são minhas especialidades maiores. Contratos, coisas, sucessões, que foi meu pós-doutorado. Aliás, eu fui um dos responsáveis aí para tirar a concorrência sucessória, eu vou falar um pouco aqui. Né? E digital, porque a professora Rosa era um tema que eu já estudava, né? E acabei ficando com direito digital. A professora Rosa não tinha tanto domínio dessa matéria. A professora Rosa ficou com parte geral, obrigações. Que vocês vão pensar, ela ficou com mais. Não, se vocês pegarem o livro de coisas, é uma coisa que não acaba. Né? E eu fiz bem no Natal, pessoal. Meu Deus do céu, eu estava avulsão, aluvião, alvo abandonado, vizinhança, condomínio. Não, e não acaba. Superfície, usufruto, uso, habitação, fundos de investimento, penhor, hipoteca, anticrese. Né? É coisa pra caramba. Aí depois fui para contratos, né? Teoria geral, compra e venda, doação, contrato estimatório, locação, empreitada, prestação de vai embora, transporte seguro, e não acabava nunca. Né? Então, na primeira relatoria, a professora Rosa ficou com direito de família. Né? Eu quero dizer para vocês que eu nunca achei que o nome do livro deveria ser Direito das Famílias. Mas eu levei para o debate. Eu levei como relator geral. Acho que a gente precisa debater, foi debatido e ficou claro que é direito de família. As pessoas não entenderam bem, atribuíram várias coisas a mim. Eu já estou acostumado com isso desde criança. Assim, quem fez isso? Foi ele. Foi ele. Né? O meu filho fala que é porque eu sou instagramável. Sempre a culpa é minha. Porque eu pareço o Jacan, né? Então, foi o Jacan do direito civil. Sempre sobra para mim. É impressionante. Vocês devem se lembrar aquele jornal. Depois me deram direito de resposta. Fui até amigo do jornalista. Sexta-feira da Paixão. Saiu uma foto, eu lembro quando eu tirei essa foto, foi em dezembro, fui entregar o relatório anterior, no congresso chegou o fotógrafo e falou, sorria. Eu falei, meu Deus, aí eu fiz aquele meu sorriso. Mesmo. E aí pegaram essa foto minha, bem na Sexta-feira da Paixão, fui crucificado. Né? Eu até fiz uma exploração disso depois, né, com a minha formação católica. Eu sou espertinho também, né? E aí era essa foto minha, eu sorrindo, escrito embaixo de mim. Novo Código Civil vai trazer direito das amantes e incesto. Vocês lembram dessa foto? Aí eu fui entrar na postagem desse jornal, presidente Maria Tereza, o pessoal me xingando. Olha a cara desse safado, olha aí, ó. Olha aí, ele não é patriota, não é uma pessoa do povo. Né? Olha, sorriso, ele deve ter um harém, casou com a mãe dele, safado. Né? Aí, o que acontece, gente? O meu Instagram ele é bom para umas coisas, ruim para as outras. Mas, geralmente, ele é bom na maioria das coisas, né? Porque quando começa a pipocar lá em cima, de mensagem direct, eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí era uma Sexta-feira da Paixão, comi o bacalhau, tomei um vinho branco, fui dormir. E a hora que eu acordei,
35 mensagens. Os meus dedos duros e informantes do Brasil inteiro. Gente que estudou com o livro meu, gente que foi meu aluno. É muita gente, eu tenho muito dedo duro. O pessoal da ESA fica morrendo de medo porque eles me dedam tudo que eles fazem aqui, né? Eu deixo as coisas acontecerem, mas quando vem os dedos duros, alguma coisa aconteceu. E aí era a foto minha, né? Aí eu pensei, olhei para aquilo ali e falei, respondo. Aí fica aquela coisa, né? Respondo, não respondo, respondo. É claro que eu vou responder. Aí mandei a foto para o meu filho, que estava no outro quarto, falei, faz aí um selo de fake news. Aí ele fez, fake news. E aí eu desci a lenha no jornal. O que eu fiz com isso? Eu coloquei o público jurídico inteiro contra o jornal. Inteiro. Porque aí o pessoal do direito entrou lá na postagem e falou, vocês não tem vergonha na cara, jornal. É Gazeta do Povo o nome do jornal. Não sei se vocês conhecem, né? Vocês não têm vergonha, fake news. E aí eu vou processar. Não tive nenhum processo até hoje. Sou virgem em processo. Pô, tá na hora. Eu tô doido para processar alguém. Juro por Deus, tô mesmo. Tô numa fase, tô louco para processar alguém. Mas aí me falaram, e aí entrou em contato comigo o advogado, que é meu amigo. Não, vamos fazer uma entrevista, resolve o problema. E aí fizemos lá uma entrevista. Foi boa a entrevista porque segurou um pessoal que estava falando mal, esclareceu que a gente, depois que o projeto foi apresentado, não tem casamento com o cachorro, não tem incesto, né? Ah, mas eu vi lá uma manifestação do grupo religioso da faculdade tal que tem incesto. Porque eles pegaram o 1521, que falava, não pode casar o adotado com o irmão do adotante, e não foi reproduzido. Pô, precisa ler tudo, né? Que coisa... Eu nem mais respondo. Porque, assim, quem não lê, não dá, né? Ou que venha com aquela coisa assim, isso é da cartilha comunista. Pô, eu sou privatista, cara, eu comunista, né? Adoro propriedade privada, carro de luxo, adoro. Ó. Tem uma coleção. Eu vou até guardar a chave aqui, né? Então, assim, propriedade, então, Simão falou, amo... frase by Flávio Tartucci, a maior invenção humana é a propriedade privada. Depois é o contrato. Depois é a firma. Né? Depois é a família. O que vocês quiserem falar? Família, famílias, 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 famílios, como vocês quiserem falar. Né? Aliás, eu tenho dito isso. Quer falar amigo, amiga, amigos, amigos, amigo, como vocês quiserem falar. Porque, se as coisas estiverem funcionando, podem falar do jeito que bem entenderem. A pandemia mostrou isso, na minha opinião. Eu vejo a pessoa falar assim, mas e o português? Todo mundo fala errado, mano. Um dia desse entrei no elevador, o cara falou amigo, outro mano. Pô, mano, você tá falando amigo? Eu falei, é melhor falar amigo do que falar mano. Então... Bom, até me perdi, tô viajando aqui. Tá falando do 1521. A gente coloca mais à frente no código, não é tema aqui, mas... que o parentesco inclui parentalidade socioafetiva, adoção e reprodução para todos os efeitos. Então, mais do que isso, além de proibir irmão adotivo casar, nem irmão socioafetivo pode casar, o que hoje é uma lacuna. Então, a gente ampliou esse impedimento. Direito das amantes. Pelo contrário, no final ficou a famosa emenda Bunazar, né, dizendo que nem família não constitui família. Eu até acho, na hora eu votei favorável, achei ficou um pouco exagerado. Quiseram voltar atrás, o ministro Salomão falou, não, foi votado. Democracia. E eu perdi coisa pra caramba também. Todo mundo perdeu. A Ana Scalchetti vai falar aqui, que também ela foi consultora. Todo mundo saiu aborrecido. Todo mundo saiu muito aborrecido dali. Vocês acham que é fácil um processo desse? É muito difícil. Porque se você não sabe perder, cara, você vai sair traumatizado, vai ter que fazer terapia até morrer. É muito complicado. E o peso que vem depois. Eu quero só fazer uma rápida observação ao que a Débora fez. Depois pode fazer um ajuste e falar para mim. Eu não tenho mais nada a ver com isso. O trabalho já foi entregue. E, aliás, a partir de agora, eu não me responsabilizo no Congresso Nacional. Agora que começa a real democracia. Porque eu fiz uma postagem sobre locação de aplicativo, o pessoal falando, isso aí teve lobby de hotel e restaurante e afins. Não teve lobby de ninguém. Não teve nem lobby na posição que a gente teve, nem lobby do outro lado das empresas de aplicativo. Não teve lobby nenhum. Em família não teve nenhum lobby, nada. Não apareceu ninguém para defender lobby econômico. Então, no Congresso vai aparecer muitos lobbies. Né? E isso também faz parte da nossa democracia. Bom, eu vou aqui comentar com vocês, e acho que isso precisa ser explicado,
Porque muitas pessoas perguntam assim, a parte de divórcio, não tenho o que falar, essa parte ficou muito bem arrumada, quem fez ela integralmente foi o Pablo Stose, ele que fez essa parte, mandou para a professora Rosa, que foi a primeira relatora, ela fez os ajustes, eu não mexi em absolutamente nada do que foi feito. Aliás, esse direito real de habitação e intervivos foi a ideia da professora Rosa, e ali tem protocolo de gênero. São várias as preocupações com protocolo de gênero nessa reforma. A própria questão das cotas também traz a questão da comunicação das cotas. 1660 é inteiro protocolo de gênero, porque comunica tudo na comunhão parcial. A separação obrigatória, os dois parágrafos, a separação convencional, perdão, os dois parágrafos também tem lá serviços prestados no lar, divisão dos bens que ajudou a adquirir, tem protocolo de gênero. Temos regra de alimentos também, brecando aí a obrigação alimentar, extinguindo a obrigação alimentar havendo violência doméstica, proposta da Fernanda Fernandes, defensora pública, também atendendo o protocolo de gênero. Sabe o que é bom eu falar aqui nessa casa, porque as verdades precisam ser ditas? Eu não sei se eu vou estar aqui ano que vem. Eu fico assim, pasmo, né? O Código 16, quantas mulheres participaram? Aliás, quantas outras pessoas participaram, além do Clóvis Bevilacqua? Quantas audiências públicas foram feitas? Quantas reuniões? Quantos ofícios foram enviados? Quantos eventos foram feitos na tramitação para debater? Nenhuma. Nada, zero. E no Código de 2002, que foram 7 homens que fizeram? Quantas audiências públicas, quantas entidades, quantas mulheres participaram? Nenhuma. Zero. É a primeira vez na história que mulheres participaram. Se você fizer lá a contagem, porque o pessoal adora fazer contagem, né? Acha que efetivar direito de mulher é ficar contando quantas pessoas tem em cada painel. Cara, isso aí é uma coisa... Quantas pessoas tinham? Quantos homens, quantas mulheres? É uma coisa assim... Tudo bem, a gente cumpre, mas eu não acho que seja isso que vai trazer transformação efetiva. 36% da comissão era formado por mulheres. Outra coisa, a comissão foi composta... Não fui eu que fiz a comissão, eu fiz indicações para a comissão. O líder do projeto de reforma do Código Civil, teu nome chama Luiz Felipe Salomão. Então, se, aliás, tiver alguma reclamação, mande para ele. Né? Ele vai ouvir com muito gosto a sua reclamação. Né? Então, a comissão com 36 mulheres foram efetivamente ouvidas, fora os ofícios que nós recebemos. A Ana Cláudia chegou. A Ana Cláudia é a mãe, o pai e o Espírito Santo da reprodução assistida. Não, mas sim, porque o que a Ana Cláudia fez? Porque não há nada que bate o trabalho. Na primeira audiência pública, ela foi convidada para falar e trouxe o livro pronto. Aí o Salomão fala assim, tem que contratar essa doutora aqui. Ela já está com tudo pronto. Então nada supera o trabalho, mais do que blá, blá, blá. A professora Rosa Nery com uma preocupação muito grande com esses temas, ao passo que foi a primeira vez que nós tivemos essa preocupação. E esse 1582-B, se me falha a memória, o 1582-B, ele trata o direito real de habitação e intervivos com essa preocupação. Achei sensacional a ideia. Outra coisa, Cláudia, que eu acho que depois o CNJ vai regulamentar, e de propósito ficou uma lacuna, porque a gente não chegou a um consenso e a gente precisaria de um texto de consenso para passar o divórcio unilateral. O divórcio unilateral, que é feito no cartório de registro das pessoas naturais, aliás, os cartórios de registro civil das pessoas naturais recebem várias atribuições, né, para compensar a retirada dos proclamas do casamento, que não tem a menor justificativa. Menor justificativa. Você vai fazer uma declaração de união estável, lá no cartório de registro das pessoas naturais, que pode fazer, não é culpa minha, tá? Foi o legislador. Pessoal, os tabelionatos ficam bravos, eles perderam no Congresso. Vai fazer lobby melhor no Congresso. Inclusive aqui, porque senão vai perder mais. Eu não tenho predileção por nenhum cartório, pelo contrário, por nenhum. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Nem evento eu vou mais. Nem convite para evento eu não vou mais. Tá? Até porque eu fiquei 2 anos no ONR, vou falar um pouco para vocês, no UNSERP,
decidindo normas dos registros, então eu me declarava autoimpedido de participar de oba-oba de congresso da área. E vou continuar não indo. Né? A gente tem que ir onde a gente se sente bem, né? Não é verdade? Então, ficou aqui uma lacuna no divórcio unilateral, pelo cartório de registro civil das pessoas naturais, que tem uma notificação. Tudo bem que está lá atrás que o divórcio é um direito potestativo, ninguém é obrigado a se manter casado. Tá lá no 1511D. Ninguém pode ser obrigado a permanecer casado, porque o direito ao divórcio é incondicionado, constituindo o direito potestativo da pessoa. Eu até achava que deveria ser o direito ao divórcio e a dissolução da união estável, mas quiseram dizer, tá bom, eu não fiquei também me intrometendo. Já estava bem nebuloso os conflitos lá da comissão, e eu, quando fui relator, mexi muito pouco nos textos. Eu preservei muito o que cada comissão, e aqui tinha muito conflito da Berenice com a professora Rosa, a Ana Scalchetti fez mediação, funcionou bem, né? Concederam, e aí acabaram achando um equilíbrio e falaram, eu não vou me meter nessa confusão, nessa discussão, então ficou só o divórcio. Mas olha lá, fala em notificação. Se eventualmente, e vamos pensar um caso, porque a gente pensa quem pedindo o divórcio unilateral? A mulher, né? E se for o homem? E se a mulher tiver algum justo motivo para travar o divórcio naquele momento? Eu não sei qual o justo motivo. Não pode travar? Naquele momento? Vou imaginar uma questão patrimonial. Ele está pedindo divórcio para praticar fraude, dilapidar todo o patrimônio. Ficou em aberto. Para quem regulamentar? O CNJ. Como o CNJ tem feito. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu estou aqui. Eu fui até sutil na postagem da semana passada. Porque saiu essa resolução 35, alterada, e eu falei lá que eu colaborei com o texto. Na verdade, eu fiz a minuta do texto junto com a Carolina Ranzolin. Eu guardo prints, como diz uma amiga nossa do conselho. Né? Eu guardo prints. Né? E eu fui rever agora. Né? Isso é uma revolução. É uma revolução. É tão revolucionário que o anteprojeto já está desatualizado. Ele já está desatualizado, porque ele não trata de algo que foi ideia minha colocar, que é a escritura pública de separação de fato. Não está no anteprojeto. Né? Não há previsão a respeito disso. Né? E no Falha Memória, eu acho que no inventário também extrajudicial, no projeto, não tem aquela história de antecipação de valores para pagar o inventário, né? Não, né? Mas deixa eu contar essa história que é interessante. Eu trabalho já há um tempo também com a Carolina Ranzolin, com o ministro Salomão, né? Com quem eu tenho uma ótima relação. Eu já contei aqui como que eu conheci o Salomão? Nunca contei a história? Bom, o Pacheco sabe porque é meu amigo de infância, mas o Salomão eu conheci assim. Eu tenho já os livros há um tempo. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque eu sou de Passos, né? Vocês sabem onde é Passos? Não. Mas onde? Sabe? Não tenho a menor ideia, né? Eu vou explicar para vocês. Você pega aqui, vai para Campinas, aí depois de Campinas você vai para Mogi Mirim. Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Aguaí, Mococa. Não, chegou ainda não, tá longe ainda. Arceburgo, quebrou para a esquerda, Monte Santo de Minas. Ali é o interior profundo. Aquilo é interior de verdade, né? Interior profundo ali. Aí não acabou ainda. São Sebastião do Paraíso, Itaú de Minas. Aí aparece a placa, Passos, a 50 quilômetros. Eu sou dali, né? E eu acho que eu estou aqui porque antes de mim não tinha nenhum Tartucci no direito civil. Passava a perna nos outros, aí tinha uns Tartucci que passavam a perna dos outros por aí, né? Da política, né? Meu avô, inclusive, foi mascate, depois foi homem de negócios, né? Então eu sou o primeiro Tartucci. E por que eu virei o Tartucci do direito civil? Por dedicação, por estudo, por trabalho. E aí eu vou contar uma coisa como foi com o Salomão. Eu comecei a fazer a atualização dos livros e comecei a ver que ele me citava muito. Me citava muito nos acordos. Aí eu fui audacioso, porque isso eu aprendi em Passos também. Quando você chega em Passos, assim, a melhor roupa do Brasil, aí o melhor sorvete do Brasil, o melhor bar do Brasil, o melhor torresmo do Brasil, o melhor queijo do Brasil, eles são os melhores em tudo. Né? Então você é criado ali para ser o melhor. Não, você tem o melhor, o melhor. Nunca tem um cara lá que passou em segundo lugar, todos são primeiro lugar. Aí eu falei, vou mandar um e-mail para esse ministro Luiz Felipe Salomão. Mandei, ministro Luiz Felipe Salomão,
meu nome é Flávio Tartucci, sou admirador do seu trabalho, cito muito os seus julgados, gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Aí eu mandei esse e-mail e falei, não vai responder nunca. Vou cumprir o horário, pode ficar tranquilo, viu, presidente? Ele não vai responder nunca. Aí passou um tempo, eu recebi uma ligação 061. Aí eu não atendi, porque quando eu não conheço o número, eu não atendo. Aí passou um tempo, isso eu posso perder muita coisa, isso. Mas aí apareceu o STJ. Aí eu atendi. Ele falou, olá, professor Tartucci. Eu falei, pois não, aqui é o ministro... Não foi assessora, não, foi o homem mesmo. Aqui é o ministro Luiz Felipe Salomão. Eu gostaria de recebê-lo no meu gabinete. Vi aqui que o senhor quer trazer os seus livros, com muito gosto. Eu falei, caraca, deu certo, hein? Quando é que o senhor pode vir? Eu falei, amanhã, ministro. Aí já emiti as passagens, cheguei lá no gabinete. Quando eu chego no gabinete do homem, vários livros atrás, vários meus. Eu fiquei olhando e falei, não acredito nisso. E aí a gente começou a conversar, como que eu vou dizer? Foi amor à primeira vista. Sabe quando você concorda? Porque assim, alguém aqui é estudante de direito? Levanta a mão aqui. Não tem ninguém, né? Só o senhor é estudante de direito? Então, mas o senhor não dá para fazer essa... Porque o senhor já é experiente, tinha que ser alguém... Porque eu falo sempre para os estudantes, direito é isso, tem gente que você concorda, desde o começo, tem gente que você não concorda, e aí você tem sintonia ou não, e tem outros que você concorda, depois te trai e se vira teu inimigo mortal também, né? É o que mais tem, que é a área que o povo mais trai, mais faz sacanagem é a nossa, né? Fica disparado, não é? Para, Terço, volta pro foco. Então, voltando. E aí nós começamos a parceria. Começamos uma parceria, fizemos livros em conjunto, trabalhamos em Jornada de Direito Civil, trabalhamos no CNJ. Tive a honra de ser convidado, porque foi ele que me escolheu para ser o relator da reforma. Acho que fizemos um bom trabalho. Porque, assim, com relação com o tema dessa palestra, que a Cláudia acabou não falando, qual foi o único tema que a gente não escreveu, não entregou? Teve um tema só de todos que a gente não entregou. Você sabe qual foi? Guarda de filhos. Por quê? Primeiro que veio um texto da subcomissão de família que eu e a professora Rosa, a gente não concordava com nada. Aí a professora Rosa fez a primeira relatoria, eu não concordava com nada também com o que ela tinha feito. Mas eu quis preservar. Então, por exemplo, dupla residência eu sou contra. E eu não falo como jurista, não, eu falo como pai, de 3. Sou totalmente contra. Mas muito contra. Sempre fui e continuo contra. Já discuti em terapia lá com o Jacó, umas 50 reuniões. No final, ele achava que era bom e eu convenci ele que era ruim. Falou, mudei minha opinião. Só para vocês terem uma ideia. E eu acho, vocês me desculpem que eu vou falar, tem muito interesse econômico nessas teses por aí. Como tem muito interesse econômico também, na minha opinião, isso aí pode assinar, by Flávio Tartucci, na lei da alienação parental. Eu acho essa lei uma porcaria de lei. Eu advogava antes, o clima não era assim. O clima ficou muito pior depois que a lei entrou em vigor. Então, assim, tinha um texto, eu tinha outro, aí vamos fazer um consenso, professora Rosa, eu cedo, só tira essa dupla residência, porque são assim que as coisas funcionam. Isso para mim é inegociável, sou contra. Então tá bom. Aí tirou, aí eu tive que conceder um monte de coisa para ela. A hora que veio o texto, a comissão, especialmente a Berenice, ficou muito brava. Porque quando a gente apresentou o texto lá em dezembro, aí nós fomos odiados por todo mundo, fora da comissão, dentro da comissão. O próprio Salomão, vocês vão precisar ir conciliar. Aí tudo bem, fizemos concessões, depois com a Berenice, mandamos o texto para emendas. Pessoal, eu somei lá, eu acho que foram 42 emendas nos 2 artigos, 1583 e 1584. Não havia consenso nem para a palavra que deveria ser utilizada. Se é guarda, se é convivência, se é custódia, se é... Tinha gente que queria visita. Se é visita, se é... Fala aí, quais são as expressões suas? Guarda, custódia, convivência, responsabilidade, autoridade. Não, visita estava fora. O problema não foram as pressões de coletivos. O problema foi interno na comissão. Houve. Isso não foi lobby. Isso é diferente de lobby. Lobby geralmente tem vertente econômica. Aí não havia, pelo menos eu acho que não. Nós recebemos uma quantidade absurda de notas técnicas, né, de coletivos de mães. De pais foi uma só. Mas de mães foram umas 50. E aí um dia também começou a pipocar lá. Tac, 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 tac.
Tá. Passeata contra a reforma do Código Civil. Aí eu fui entregar. Passeata contra a reforma. Qual é o tema? Porque o pessoal dos animais também fez bastante barulho. E no final nós encontramos um texto equilibrado, né? Aliás, o Vicente Ataíde Júnior, que participou também, entregou, fez trabalho, ele escreveu um texto no Migalhas dizendo que o tratamento não é nem de coisas e nem como pessoas. Então tá ótimo, ficou no meio do caminho, né? Então, aí o que aconteceu? Esses coletivos mandaram as notas e eu leio tudo. Aí eu li uma nota técnica, falei, muito bem. Aí li a outra, estava em contradição com essa segunda. Ué, desfez tudo. Aí veio uma terceira nota. Aí eu li a terceira também, era contra a segunda e a primeira. Aí uma quarta era contra todas. Aí confrontava as notas com aquilo que tinha de emenda de todo mundo. Tinha do Simão, do Rosenwald, do Pianovski, todo mundo. Do Mário. Até eu queria emendar o que eu fiz. Mas eu não podia. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 5 minutos. Lembrar como foi lá o momento da votação, né? Nós mandamos as propostas, foram oficiadas as instituições, as subcomissões fizeram o trabalho, um texto de 1.500 páginas, com justificativos, mandaram para mim e para a professora Rosa. Nós fizemos isso Natal, antes até, né? Trabalhamos igual uns loucos, aliás, a gente não teve Natal, não teve Ano Novo, não teve Carnaval, não teve nada, né? E fizemos o trabalho, consensos. Não tem tempo para contar aqui a história do consenso com Rosenwald, eu conto depois, que é história engraçada. E aí a gente chegou com um texto padrão para votar de 1º a 5 de abril. E aí, pessoal, foram 46 horas, eu acho, de segunda a sexta-feira. Quem estava lá aqui? Ana Cláudia, acho que eu e você só, Ana Cláudia. Pessoal, aquilo ali é uma fábrica de moer gente. Senado Federal, sala da CCJ, Josafá Marinho, 9 da manhã, 18 horas, debatendo direito civil. Aliás, os vídeos estão à disposição, eu sugiro que os senhores vejam. O puro suco do direito civil brasileiro, né? E não fala que vocês não têm tempo, porque vocês têm tempo, sim. Vocês ficam assistindo aquelas séries, Games of Thrones, né? Karatê Fake do Cobra Kai. Vocês têm tempo, né? Uma série de crimes americanos que não serve para nada, né? Então, tem tempo de assistir. Então, assim, começou segunda-feira, o pessoal bem. Na terça, já tinha o pessoal já rateando, né? E eu aqui, por mais incrível que possa parecer, eu não tomo remédio nenhum. E aí eu via lá de cima que o pessoal estava já no remédio, sem dormir, já estava mal, né? Então, lembra, Ana Cláudia? A gente estava discutindo coisas, mas e aí a questão do divórcio? Eu falei, não, ainda não é. Então, na quarta, todo mundo estava ruim. Na quinta, eu já estava, né? E aí foi o dia de família. Quinta-feira. Aí, a Berenice levanta. Agora vamos debater guarda de filhos. Eu que estava na mesa, eu já sabia, né? O pessoal lá atrás... Eu olhei para o grupo de empresa que tinha tido uma baita de uma briga com ele, de contratos empresariais, e uns 3 já saíram da sala, ficaram 2 lá. Não havia condição de debater esse tema, pessoal. Não havia condição. Como não há hoje nenhuma comissão de juristas. Por quê? Porque o Congresso Nacional tem que decidir primeiro. Se eu perguntar aqui esse tema, cada um vai ter uma opinião. Então, primeira coisa que tem que fazer, o Congresso, eu também não vou me envolver nisso. Não vou me envolver. Estou fora. Eu, aliás, você faz isso, eu estou fora. Sabe que eu já fui seu parecerista ultimamente. Chegou um caso de um artista famoso que ia ganhar a maior grana para um parecer, e aí tinha um pacote completo, né? Briga de guarda, alienação parental, acusação de pedofilia. Eu falei, estou fora. Não, mas vai pagar bem. Paga para outro que eu estou fora. Acho que foi a Juliana que falou que é muito complicado lidar nessas ações. E eu, quando era advogado, começo de carreira, fazia muito divórcio, direto, divórcio com frequência. Agora não dá. Então o Congresso tem que decidir primeiro o que vai fazer com a lei da alienação parental, para depois a gente verificar. Mas deixa eu voltar nesse tema, no 2 minutos que eu tenho, o tema que eu estava falando para vocês, que é o tema das escrituras. O Salomão fez um baita de um trabalho como corregedor, e eu já sabia do começo que lá na última hora ele ia querer mexer nessa resolução 35. Né?
E aí eu recebi, dia 9 de julho, eu lembro que estava no Rio, feriado de 9 de julho, eu recebi uma mensagem da Carolina Ranzolin, que é a assessora dele, vamos mexer aí na resolução 35 do CNJ. Você topa me ajudar? Não, eu vou falar, não, eu não topo não, porque tem uma professora tal que não está falando mal, eu sou contra também. É igual quando me convidaram para a reforma do Código. Não, eu sou de Passos, né? Eu falo, não é o momento. Não é o momento de fazer a reforma. Geralmente quem fala não é o momento é porque está fora, né? Pode ver, não é o momento. Quem define que é o momento é Brasília, é quem está no poder, é o legislativo, é o judiciário que pede para o legislativo, é o executivo que pede para o legislativo. Não é professor X da faculdade Y, que tem 50 teses diferentes. Porque você vai falar de doutrina, cada um tem uma doutrina na cabeça. E nisso a gente está bem distante da jurisprudência, porque um pouco de unidade, pelo menos, eles têm. Então, nós fizemos as alterações, não foi publicada ainda, passou, eu sabia também, porque o ministro Salomão sempre foi um grande articulador, passou unânime no CNJ. Passou unânime. A partir da publicação, vai poder fazer escritura pública de divórcio com filhos menores incapazes, com o Ministério Público, algumas questões tem que decidir antes no Judiciário. Ah, mas não dá para colocar tudo lá direto sem o Judiciário? Não, não dá, porque aí tem que mudar a lei, mais até do que está na reforma, porque a reforma está assim. O que eu acho, Sueli, que essa é uma revolução, eu sempre tive inventário ativo. Judicial, eu tenho 4 inventários extrajudiciais esperando a resolução. Para destravar, resolver a vida das pessoas. Que esse é o objetivo nosso. Vai poder fazer inventário com o testamento, filhos menores, incapazes. Isso é sensacional. Sabe que eu voltei de Passos, eu fiz uma reunião com os advogados, eles estavam, uns amigos meus, eles me contando, não vou falar quem foi, tá? Nem foi em Passos, foi lá numa cidade perto, que tinha um inventário imenso, que tinha que dividir o patrimônio e tinha uma pessoa com deficiência que estava interditada. Aí fizeram um acordão lá, o Ministério Público, o juiz, vamos desinterditar ela, fazer essa judicial e interditar de novo. Porque ela ia receber mais de R$1 milhão, gente. Ia travar tudo. Então, quer dizer, olha o que estavam fazendo. Mostra o quê? Que a lei desinterditou e interditou de novo, né? Que a lei estava distante. E aí eu quero encerrar fazendo uma homenagem ao Instagram e essas redes sociais, né? Porque a repercussão foi muito grande. Foi muito grande. Mas eu ando um pouco sem paciência, né? Porque, assim, eu já passei naquela fase de doutorado, de falar assim, não há legitimidade para fazer isso. O CNJ não tem legitimidade. Isso é usurpação do poder. Sabe, lacração de rede social? Está na moda total, né? Então, aí eu postei lá a resolução, o texto ainda não foi publicado, será publicado, e assim, 95... Olha, foi uma postagem, pessoal, que teve 250 mil visualizações. Foi a minha maior postagem desde que eu entrei no Instagram. E a maioria agradecendo a Deus, gente falou que chorou, me emocionei. Graças a Deus! E aí eu estava em Cascavel, foi terça-feira aqui. Aí teve lá, mas o senhor não acha que o CNJ não poderia fazer isso? Eu discordo. E aí eu fiz questão de responder, falei o seguinte, não faça. Não faça a porra da escritura, meu filho. Não falei assim, mas não faça. O CNJ tem legitimidade para isso. Tanto tem, é igual a decisão do Supremo e do STJ em matéria de direito privado. E como é a lei que fez, que foi aprovado que pode fazer. E agora nós temos um mecanismo sensacional de advocacia extrajudicial, revolucionário, que vai acelerar a vida das pessoas. E para encerrar mesmo, porque agora a hora deu. O que tem a mais? A escritura pública de separação de fato, porque não existe mais separação judicial. E, aliás, nos meus livros já não falo que não tem há muito tempo. E eu fiquei esperando a decisão do Supremo, mesmo o STJ dizendo que tinha. Supremo e repercussão geral, tema 1053, falou que não tem. Eu não concordo. Cara, vai não concordar no inferno, meu amigo. É decisão de repercussão geral. O sistema jurídico está no CPC, é feito com decisões de repercussão geral. Não faça, então. Abra mão da advocacia e fique com a sua ideologia maluca de querer ficar lacrando contra tribunais superiores. Quem advoga e quem trabalha com o direito privado tem que respeitar a decisão superior.
Está no Código de Processo Civil, está na lei, força vinculativa das decisões superiores. Então não existe mais separação judicial. E a separação extrajudicial, continuava ou não? Porque a tese não fala em separação extrajudicial. O CNJ acabou de matar a separação extrajudicial. Acabou. A interpretação do CNJ, que tem membros do Supremo e do Judiciário, foi acabar com a separação extrajudicial. Ela morreu. E aí foi necessário trazer a separação de fato, e vai ter que atualizar o texto para, eventualmente, algumas pessoas que queiram, por questão de segurança, dar um pause, por exemplo, no vínculo. Ou até por uma razão religiosa, sei lá, se alguém tiver alguma razão, dá uma pausa. Então, hoje nós temos a possibilidade de separação, teremos com a publicação de escritura pública de separação de fato, que é algo que não está no projeto. Meus caros, eu agradeço a atenção de vocês, repito, fico muito feliz. Esse evento, um dos mais importantes da nossa escola, com esse auditório lotado, foi uma honra e espero que possamos ter um ótimo congresso. Obrigado.